Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e nessa semana infernal de calor no Rio de Janeiro e acho que no Brasil inteiro, vamos tentar falar de um assunto que não vai esquentar ainda mais a cabeça de vocês, porém é uma coisa interessante que principalmente a galera mais nova e que está inventando magia, o que não é uma coisa errada, fala bastante, que é a questão da imaginação e do poder imaginativo dentro da prática mágica. Os antigos, então vamos meter aí os hermetistas, vamos meter os maçons, vamos meter a galera da velha guarda, alguns satanistas, eles sempre acreditaram que a imaginação era algo muito importante dentro de uma prática mágica. Tanto que, se vocês forem reparar bem, tem muita dose folclórica, na nossa herança mágica, vamos colocar assim, e a gente tem muita coisa mitológica e coisas do tipo, representando principalmente posicionamentos, direcionamentos e sons, quando a gente vai praticar algum tipo de magia cerimonial. A magia cerimonial em si, ela é absurdamente cheia de simbolismos que remetem à mitologia, folclore no geral, história, contos e coisas do tipo. E nós sabemos que esses contos são imaginativos, Quando você pega um xamã e você veste ele com uma pele de urso, para que ele represente o espírito do urso da floresta, etc., você está sim fazendo com que todas as pessoas que participem daquele ritual e vejam um homem vestindo uma pele de urso e dançando em volta de uma fogueira, que eles imaginem que aquilo é uma representação do urso, mas não do urso da floresta, que vai comer eles caso eles entrem na floresta, mas dos deus urso, ou seja, o deus primordial dos ursos, que criou os ursos, que todos os ursos respondem a ele, e aquele urso vai impedir que os demais ursos invadam a tribo e comam as crianças durante a noite. Isso é um exemplo bem simples, bem bobo de xamanismo, mas vocês podem imaginar que isso acontecia não só com animais num xamanismo. Isso acontecia, por exemplo, quando você colocava aquelas abóboras, com lamparinas dentro, ou quando você colocava uma carranca na frente do seu barco. Você colocava muita imaginação e muito simbolismo naquilo, normalmente solicitando a proteção. E isso é imaginação? Isso é imaginação. A adoração, quando você tem um ídolo, ou seja, quando você coloca uma imagem de um santo, uma imagem de um deus ou qualquer coisa do tipo, e você ajoelha-se, ou você senta e medita e você observa aquela imagem, aquele símbolo que você está utilizando é para fazer com que a sua imaginação sirva de ferramenta para que você tenha um contato melhor com aquela entidade, seja ela um deus, seja ela um gênio, uma fada ou coisas do tipo. A imaginação não é coisa de maluco, a questão é que você tem que saber diferenciar o que é sua imaginação se manifestando de forma mágica e o que é real, O grande problema, que inclusive eu cito bastante, quando as pessoas dizem, pô, Giginho, você é meio maluco. Cara, eu falo com demônio, então não tem como eu dizer que eu não sou meio maluco. Por quê? Porque muitos ocultistas, eles acreditam que todas as manifestações mágicas que ocorrem com uma pessoa, na verdade, são fruto da imaginação dela e que isso não está errado. Que, na verdade, é assim mesmo que deveria funcionar. Os rituais e todas as práticas que são feitas, elas não são externas, elas são internas e vão fazer com que a imaginação daquela pessoa funcione de uma forma diferenciada e, por conta disso, ela venha a observar os resultados mágicos. Como ver uma aparição, como ouvir vozes do além, como sentir a energia de outras pessoas, o humor de outras pessoas. Na verdade, seria tudo a imaginação dela trabalhando e não algo externo.
É onde entramos no grande problema dessa teoria, vamos colocar assim. Que inclusive muitos magos caóticos gostam dessa teoria. E muitos luciferianistas também gostam dessa teoria. E algumas pessoas da Goetia mais moderna, tipo uma Goetia mental da vida, acreditam. Eles levam muito a questão, principalmente de demônios, anjos e coisas do tipo, como aspectos da psique do ser humano. Então, os demônios nunca existiram, mas sim eles foram inventados conforme o ser humano foi descobrindo as suas facetas psicológicas. Ou seja, quando o ser humano descobriu que ele podia amar, então ele criou um anjo, um demônio do amor. Quando o ser humano descobriu o que seria a morte, ele foi lá e criou um anjo da morte, ou coisa do tipo. É uma visão bem desmística, né? Não é nem desmistificada, é desmística. Tira totalmente o misticismo do ocultismo, da magia, da evocação. É uma visão muito pé no chão, que a gente poderia dizer quase que ateísta, né, da magia em si, porque você simplesmente pegou toda a compilação mágica de todo sempre e você enfiou ela dentro da cabeça do ser humano e falou, tá vendo? Desde sempre era aquilo. O que inclusive deixa bem claro que se o ser humano não existisse, a magia não existiria. Ou seja, anjos, demônios, fadas, entes, djinns, fantasmas, espíritos, guias, energia, cordão de prata, nada disso existiria caso o ser humano não existisse. Porque tudo isso nada mais é do que uma manifestação da imaginação do ser humano. Bom, eu não preciso dizer que isso é uma visão um tanto egocêntrica e antropocentrista, né, de que o ser humano é sim a coisa mais importante do universo. Que inclusive na magia é citado, mas de forma diferente. O ser humano, ele é o ícone mais importante da sua própria vida, da sua própria existência. Porém, parece que em algum momento alguma pessoa concluiu que não era da própria existência, mas da existência do universo. Tanto que muitas pessoas acreditam que quando elas morrerem o universo acaba, porque na verdade foi criado-se um universo somente para ela. E aí as pessoas tentam entrar em teoria de cordas, quântica e coisas do tipo, quando na verdade você percebe que o que existe é um grande medo de não ser importante. E como essa semana ou foi semana passada, eu falei um pouco disso, de que as pessoas elas ficam um pouco mais depressivas do meio do ano pra frente, quando as coisas não estão dando certo, eu tenho visto mais pessoas falando desse tipo de teoria, onde todo estudo que você não quer fazer por preguiça, você diz que não precisa porque ele é fruto da sua imaginação e que você não precisa ler um livro inteiro para entender o assunto. Basta você ler o conceito e o resto a sua mente faz. Nós sabemos que isso é um reflexo da atual geração tic-tic, né, com suas live NPC, seus desafios e suas dancinhas. Então a gente sabe que pra jovem é normal, porque jovem só faz merda. Mas pra burro velho fica feio pra cacete. Então você encontrar pessoas que já passaram dos seus 25 anos, vou botar 25, né? Aceitando esse tipo de baboseira é um pouco triste, sacou? Mas tem algum tipo de mérito em acreditar na imaginação dentro da magia? Sim, existe. E como eu disse no começo, ela era utilizada como ferramenta dentro das práticas mágicas. Então a imaginação nunca vai ser algo ruim. Nunca foi algo ruim. A imaginação faz com que o ser humano crie coisas maravilhosas. E a imaginação é uma ferramenta para isso. Então, se você vai pintar alguma coisa, você precisa ter imaginação. Se você vai escrever alguma coisa, você precisa de imaginação. Até se você vai gravar um podcast falando mal de imaginação, você tem que ter imaginação.
E na magia é a mesma coisa. Ela é usada como uma ferramenta que facilita o entendimento do que não é entendível, a explicação do que não é explicável. A imaginação te ajuda a ter imagens de coisas que nunca foram vistas antes. É mais ou menos tipo o Stephen King. A cor que caiu do céu era uma cor nova que ninguém nunca tinha visto. Como era aquela cor? Entendeu? E aí ele fica no livro tentando explicar que aquela cor, ela tinha uma sensação não visual nas pessoas, mas uma outra sensação nova, que uma cor nunca teria feito com alguém. Isso é imaginação trabalhando para que você entenda algo que não pode ser explicado. E sim, nós somos seres humanos absurdamente limitados e quebrados e frágeis. Existem trilhões, zilhões de coisas que não podem ser explicadas pela humanidade. Porém, sempre haverá um idiota achando que é mais importante do que tudo e deixando bem claro que sem ele nada daquilo realmente existiria. É um egocentrismo? É um realismo? Também é. Porque se você parar para pensar bem, semana passada eu falei sobre a questão da romantização da morte, onde algumas pessoas têm achado que morrer é bonito, mas é bonito para os outros. E algumas pessoas acabam fazendo merda quando acham que é bonito para elas. E a verdade é que a sua existência física, a sua vida, vamos dizer que você seja um ateu, ela termina quando você morre. E com ela vai todo o seu universo. Não porque tudo some depois que você vai embora, é porque você some e tudo continua sem você. Só que você não tá aqui mesmo para perceber isso. E é onde entra a imaginação, né? Entra a imaginação do povo de que, eu vou morrer, mas eu vou virar fantasma. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou morrer, mas tem um Deus que tá de olho e aí eu tenho que fazer coisas boas para voltar numa vida melhor porque a outra foi uma merda. Isso tudo é imaginação? Sim. Certo? As manifestações talvez não sejam, mas tudo isso nasceu em algum momento ou da imaginação ou de algum profeta. E como tá muito calor para eu falar de profeta, porque isso vai dar merda, eu vou deixar essa parte dos escritos mágicos, o que as pessoas acreditam que são e como funcionam os escritos mágicos. Eu mesmo falei de alguns aqui, do Salomão e coisas do tipo. Esse assunto eu vou deixar pro próximo podcast, porque a gente já passou dos nossos 10 minutos, certo? Eu tô fazendo uns podcasts mais curtos, porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, logo cedo, tipo, são 9 horas da manhã e já tá quase 40 graus. Então, os podcasts são mais curtos, mas eu tento colocar pelo menos uns 2 ou 3 por semana. Então, pensem aí, gente, o que vocês acham da imaginação? A imaginação, ela é uma ferramenta, ela é o que realmente cria tudo na magia, ou isso é piração de pessoas que nunca conseguiram uma manifestação real e acreditam que estão no controle o tempo todo? E isso também entra na questão do ego, do alter ego e coisas do tipo, do consciente e do inconsciente, porque você pode imaginar coisas e acabar não tendo controle delas. E isso pode gerar histeria, pode gerar várias características que muitas pessoas contam que aconteceu com elas em alguns rituais, certo? Então, vou deixar esse papo aí para vocês debaterem lá no grupo. Lembrando sempre que toda semana a gente tem um podcast novo. Se você quer um podcast de um tema, você pode entrar no nosso Apoia-se e doar R$5. E lembrando sempre que só doa quem pode e quem quer, gente. Ninguém é obrigado. A gente agradece o fato de vocês já visitarem o nosso portal, darem like, compartilhar, comentar, entrar no grupo. Isso é o que faz o nosso canal permanecer sendo atualizado. Porém, se vocês querem melhorias no canal, aí sim a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e a gente tem o nosso Apoia-se, que os links estão todos na descrição. Você pode doar de R$5 a R$50, uma vez, 2, 10, quantas vezes você quiser. Ninguém é obrigado, porque são doações, não é mensalidade, certo? E todo o dinheiro ele vai ser direcionado para a manutenção do portal e para a gente poder comprar equipamentos novos, para então depois poder gravar live, ter um áudio melhor no nosso podcast e coisas do tipo. Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Estamos em todas as redes sociais, todos os links estão na descrição. E para você que gosta muito dos nossos podcasts,
Lá no Spotify tem a opção de se inscrever no nosso canal. Se inscrevam lá, é de graça, qualquer pessoa pode ouvir no Spotify. Muita gente acha que só pode ouvir no Spotify se pagar, não é assim, certo? Se inscreve lá porque o nosso número tá aumentando cada vez mais e a gente quer chegar pelo menos no top 5 canais de ocultismo do Spotify esse ano. Ano passado a gente ficou em 7º, certo? Então, galera, tomara que esse calor vá embora, tenha uma ótima semana, vou tentar voltar ainda e até a próxima, fortuna!